Colmeiapodcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Olá para você ligada aqui no nosso Verifica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao 5º episódio da série especial sobre o novo coronavírus. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da agência Lupa e o Verifica é o primeiro podcast em português dedicado a combater a desinformação. Quem está comigo é sempre ele, Gilberto Scofield Jr. Tudo bem, Gil? E aí, guria? Tudo bem? Tudo bem. O Gil é diretor de estratégias e negócios da Lupa, me acompanha aí nessa jornada dentro do Verifica. Toda semana a gente passa limpo informações em torno da pandemia do novo coronavírus e também trazemos algumas dicas para você passar com mais tranquilidade esse momento de crise que a gente está vivendo, uma crise que vem se agravando, né? No Brasil a gente ainda não tem nenhum indício de que isso vai melhorar nas próximas semanas, né? A gente já está com quase 180 mil casos registrados de Covid-19, já passamos de 12 mil mortes, um momento bastante delicado, né, Gilberto? É, muito delicado, né? E vale lembrar aí que esses são números de quarta-feira, dia 13. A gente publica amanhã, na quinta, né? E dia 14, e aí dependendo do dia, né, o horário que as pessoas ouvirem esse podcast, esses números podem estar bem mais altos do que esses que você falou agora, né? Exatamente. Pois é, eu acho que pior do que a gravidade da coisa, do que a escalada aí de mortes e a certa confusão com relação ao que fazer, o que não fazer, mensagens truncadas, a gente ainda tem que aturar um monte de gente plantando boato para negar a gravidade da crise. E é o caso das mensagens que comparam, por exemplo, número menor de mortes desse ano com o do ano passado, para problemas respiratórios, por exemplo. Bom, já eu e a Nath esclarecemos aqui essa história. É isso mesmo, Gil. Um outro caso que também tenta negar o avanço da pandemia no país é um vídeo que circulou em redes sociais de uma idosa que teria sido resgatada viva de um necrotério depois de ter a morte declarada por Covid-19. Essas insinuações de mortes simuladas, elas são bizarras, né? E mostram que o negacionismo, ele de fato não tem limites e ele abastece essa onda de desinformação que a gente está vivendo, né? Pois é, eu acho que esse boato que passa do limite, muito sincero. A gente também vai tirar dúvidas dos nossos ouvintes e leitores sobre a pandemia, tá? Hoje a repórter Natália Afonso, ela, a máquina, o mito, conversa com o infectologista André Ricardo Araújo da Silva. O André faz parte do grupo de trabalho da Universidade Federal Fluminense sobre a Covid-19. E o Verifica Especial Coronavírus também faz um balanço do passaporte imunológico, uma espécie de salvo-conduto aí para as pessoas que já se recuperam da Covid-19. Essa medida é avaliada aí por vários países e tem gerado muita controvérsia. É isso mesmo, Gil. A gente vai esclarecer direitinho o que é passaporte imunológico, né? E também vamos falar sobre a produção de ventiladores pulmonares no Brasil. Hoje a gente está cheio de assunto, então se liga aí, dá uma relaxada, pluga seu celular na tomada se precisar de um pouquinho mais de bateria e vem com a gente, que o 5º episódio da série especial sobre coronavírus do Verifica tá só começando. Bom, nessa semana, como a gente já falou, né, o Brasil está chegando aí aos 180 mil casos de contaminação pelo novo coronavírus, o que coloca hoje o Brasil como 6º país do mundo em número de casos. Já passou a China há muito tempo, já passou a França, e esse número está muito longe de diminuir, né, Gil? Pois é, as mortes também vêm batendo recordes diários, né, Nath? Isso mesmo. Hoje a gente está gravando o Verifica, como o Gil falou antes, na quarta-feira, 13 de maio, e até ontem eram 12.547 mortes registradas no país pela Covid-19. Ontem, aliás, que era terça-feira, né, a gente teve mais de 800 mortes registradas em 24 horas. Essa foi a maior quantidade de mortes em um único dia desde o início da pandemia. E enquanto o coronavírus se espalha, os boatos que tentam negar ou diminuir a gravidade da crise também se propagam em redes sociais, né? Pois é o caso aí de alguns posts no Facebook que fazem comparações entre o número de mortes registradas no ano passado, em diferentes períodos, com os números desse ano. Essas publicações usam informações erradas para, ironizar a pandemia, o que não faz sentido, né? Gil, não faz sentido mesmo, né? Esses posts, eles estão usando dados de um sistema
mantido pelos cartórios no país. É o Portal de Transparência do Registro Civil. Uma das publicações aponta que em abril de 2019 morreram 99.610 pessoas no Brasil. Segundo essa mesma publicação, nesse ano o número de mortes seria menor, de 99.588 pessoas. Esses números, eles estão corretos, né, Gil? Pois é, os dados até são do Portal da Transparência do Registro Civil, mas eles estão desatualizados. A quantidade de mortes em abril desse ano, indicada no post, não corresponde ao total registrado no mês de abril. Como os cartórios demoram dias, às vezes até semanas, para encaminhar cada registro desse, aquela contagem fica, então, incompleta, né? Isso acontece, né, Nath? É, isso mesmo. Para a gente ter uma ideia aí do quanto essas comparações entre números desatualizados são perigosas, né? Esse post que a gente está falando, ele foi publicado no dia 6 de maio. Tá lá no site da Lupa, tá? No www.lupa.news. No dia 8 de maio, ou seja, 2 dias depois que esse post começou a circular, a equipe da Lupa verificou o portal dos cartórios, esse que a gente citou, né? O portal da Transparência do Registro Civil. O número lá nesse portal já era diferente do que estava registrado nessa publicação do dia 6 de maio. Já tinha subido para 101.819 mortes, ou seja, era já maior do que o que tinha sido registrado em abril do ano passado. E esse total, como a gente vem destacando aí em outras edições, né, do Verifica, ele deve subir, né? Pois é, infelizmente a quantidade vai ser ainda maior, porque os cartórios não terminaram de encaminhar os registros de mortes ocorridas no mês passado. E não nos esqueçamos de que a gente está falando aqui dos registros oficiais, hein? É isso mesmo, bem lembrado, Gil. Os cartórios, eles demoram cerca de 15 dias para finalizar a informação dos registros de óbitos, né? Sendo assim, o total de mortes registradas oficialmente, vamos frisar aqui que é oficialmente no Brasil, né? Em abril, ele só deve ser conhecido na metade do mês de maio. Então, não é aconselhável que a gente faça essa comparação desses números, ainda que eles venham de uma fonte confiável. A gente teve um outro caso semelhante a esse na última semana, né, Gil? Pois é, inclusive um caso que gerou aí uma grande repercussão, que acabou indicando como falsa uma publicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro, né, Nath? É isso mesmo, Gil. Esse caso, ele teve origem em publicações que circularam a partir da última segunda-feira, né, do dia 11 de maio. Elas indicavam que as mortes por doenças respiratórias no estado do Ceará no ano passado superavam as registradas nesse ano. Ou seja, que no período entre 16 de março e 10 de maio, tinham morrido mais pessoas por doenças respiratórias lá do que agora, no meio da pandemia do coronavírus. Mas, e tem sempre um mais, em desinformação, essa publicação levava em conta mortes por outras razões, não apenas por doenças respiratórias, né? E os números também estavam desatualizados. Então a Lupa classificou como falsas as informações. E com base nessa classificação, o Instagram indicou que o post feito pelo presidente continha conteúdo falso. Né, o post havia sido compartilhado pelo presidente, né? O post não foi apagado, mas quem visualizasse os stories do presidente no Instagram era avisado de que havia alguma incorreção no que estava sendo dito ali. É isso mesmo, essa é a dinâmica, né, da parceria que a Lupa mantém aí com o Facebook e, por consequência, com o Instagram, né? Se espalha para as duas plataformas. A gente faz essa classificação para diminuir a quantidade de desinformação que circula no ambiente digital. E se você que está nos ouvindo se deparar com algum conteúdo que acredita ser falso, você pode fazer essa denúncia dentro das próprias plataformas, tá? Tanto no Facebook quanto no Instagram, tem uma opção ali para você denunciar aquele conteúdo como potencialmente falso, e aí chega pra gente e a gente verifica, né, Gil? Muito bem, guria. Bom, esclarecida aí a questão dos números, já sabemos que, embora o portal da transparência do Registro Civil seja uma fonte confiável, a gente deve ter sempre cuidado ao comparar os dados que estão lá por conta dessa questão da atualização, né? Mas vamos lá, vamos para o próximo caso? Vamos nessa, Gil. Esse post é mais um daqueles que tentam negar a gravidade da crise que a gente está vivendo com o novo coronavírus. Ele traz um vídeo de uma idosa numa maca de um hospital e a legenda diz que ela foi resgatada por familiares de um necrotério depois de ter sido declarada morta por Covid-19 no Hospital Abelardo Santos, que fica no Pará. Essa história é absurda e cruelmente falsa, gente. A equipe da Lupa verificou que a idosa que aparece no vídeo chegou no dia 4 de maio ao Hospital Abelardo Santos, exclusivo para pacientes com Covid-19. Ela, infelizmente, morreu no dia seguinte, segundo a Secretaria de Saúde do Pará.
Mas o que o vídeo mostra não é ela em um necrotério. E ela estava numa maca hospitalar. Na verdade, aquele plástico que a gente vê no vídeo era um plástico usado para você passar um corpo de uma pessoa de uma maca, por exemplo, para um leito, ou de um leito para uma maca. Enfim, ela estava numa maca hospitalar, não no necrotério, quando foram feitas aquelas imagens ali. Pois é, Gil, o vídeo ele foi captado sem autorização da família, ou mesmo do hospital, é importante a gente dizer isso, né? E como tu já mencionou, ele mostra o momento em que essa idosa ela é transferida de uma maca para outra. Então, aparece ali no vídeo essa peça de plástico cinza, que muitas pessoas disseram nas legendas das publicações que circularam, que é um saco de necrotério, mas não é, tá? Esse é um instrumento usado justamente para fazer essa transferência de um paciente, de um equipamento hospitalar para o outro. Nesse caso, de uma maca para outra, né? Então, não é um saco de necrotério, é um equipamento hospitalar usado para uma situação específica que estava acontecendo naquele momento, né? Pois é, e aí vamos combinar que ao fim da picada agora a gente tem agora especialistas em procedimentos hospitalares e de necrotério, para ficar dando palpite em rede social. Enfim, a direção da Casa de Pernambuco, que é a organização social responsável pelo hospital, investiga aí esse vazamento desse vídeo, né, que foi feito lá sem autorização da família, como a gente já disse. Mas pior do que o vazamento é esse uso que eu acho nefasto dessas imagens. É revoltante isso mesmo, Gil. Como a gente já falou na semana passada, né, no caso dos caixões vazios, isso é um desrespeito com as famílias que estão em luto por conta da doença, né? O que a gente vê, na realidade, é um número crescente de mortes, um número crescente de casos, e assim, não é razoável que as pessoas ainda neguem a gravidade dessa pandemia, né? É verdade, é revoltante, eu acho desrespeitoso, acho sinistro, enfim. Nessas horas a informação precisa e transparente, tem um papel aí fundamental para esclarecer as coisas. Porque a gente precisa, na verdade, jogar luz nesses casos sombrios, para que as pessoas não fiquem aí à deriva nesse mar de desinformação que a gente vive. E que vem crescendo cada vez mais, né? Todo dia a gente se depara com informações, peças de desinformação novas e uma quantidade crescente de informações truncadas, de conteúdos truncados circulando em redes sociais, né? Por isso que a gente está aqui para esclarecer essas coisas, né, Gil? Para falar um pouquinho mais sobre o que está circulando, porque muitas vezes a gente nem vê, né? Passa meio batido, assim, e aí chega no WhatsApp da família, chega no grupo, e a gente fica naquela coisa meio sem saber se aquilo ali é verdadeiro ou não, né? E aí a nossa missão aqui é justamente esclarecer esses casos. E para além dos boatos que a gente está esclarecendo, toda semana, né, a gente tem uma participação super especial aqui, né? A gente traz uma entrevista com um profissional da saúde para esclarecer aí algumas dúvidas que os nossos ouvintes, os nossos leitores nos enviam sobre o coronavírus. Hoje, a nossa repórter, Natália Afonso, maravilhosa, né? Como é que tu diz, Gil? A máquina, o mito? A máquina, o mito, ela. Hoje a Nath traz pra gente a conversa que ela teve com o infectologista André Ricardo Araújo da Silva. Ele participa do grupo de trabalho, né, contra o coronavírus aí da Universidade Federal Fluminense. Oi, Nath, tudo bem? Oi, Nath, oi, Gil. Eu falei com o infectologista André Ricardo Araújo da Silva, que faz parte do grupo de trabalho da Universidade Federal Fluminense, sobre a Covid-19. E comecei a entrevista perguntando se o vírus da Covid-19 está presente no ar e se é possível entrar pelos olhos. Vamos ver o que o infectologista respondeu. O vírus, a princípio, é um vírus respiratório, tá? Então ele é eliminado pela gotícula da pessoa. Então, quando ela tosse ou espirra. Então, aquela partícula viral microscópica, a princípio, a gente ainda não tem certeza se aquele vírus ele pode ficar viável no ar e a pessoa, ao passar por uma determinada, naquele momento que a pessoa espirrou, tossiu, se isso é suficiente para causar infecção nela, né? Então, existe essa possibilidade, tanto que nos hospitais a gente tem isso em algumas situações específicas que geram essas partículas em suspensão, a gente usa um determinado tipo de equipamento de proteção. Mas a pessoa, ao entrar em contato com o vírus, né, ela tem que levar esse vírus de alguma forma para a mucosa respiratória. Então,
é bem mais provável que isso aconteça quando ela, por exemplo, coce o nariz ou coce a boca. O olho já é um pouco mais difícil, mas a principal fonte, né, de aquisição é via respiratória. O vírus, ele, além de estar em suspensão, ele tem, de alguma maneira, entrar na árvore pulmonar da pessoa e fazer o dano. E outra dúvida que surgiu é sobre o material que é usado para limpar uma superfície. O lenço umedecido, ele serve para desinfetar o celular, por exemplo? Ele consegue matar o vírus da Covid-19? O vírus, ele não resiste, né, a uma limpeza com desinfetante comum. Então, alguns desses lenços umedecidos, eles têm basicamente na composição água, né? Então, a água em si, isoladamente, ela não tem assim uma função. Ela vai fazer a remoção mecânica ali de alguma sujidade, né, alguma sujeira, mas, a princípio, você teria que ter algum componente que seja mais eficaz, como álcool, como alguns desinfetantes hospitalares. Então, você, na realidade, vai tirar a sujeira, né? Então, esses lenços umedecidos, alguns têm na composição álcool, para higienização, né, de mãos e tudo. Mas o ideal é que essa concentração de álcool ela seja 70%. Alguns desinfetantes que a gente usa no domicílio e tudo, eles têm outros compostos que têm a mesma função, né? Então, ainda não foi verificado com eficácia se exatamente o lenço umedecido ele consegue fazer essa função que os outros desinfetantes têm, como álcool, desinfetantes hospitalares, até mesmo a gente usa no dia a dia na nossa residência. Então a recomendação ainda é usar o álcool para limpar a superfície. Isso. Tá, e a última dúvida encaminhada pelos ouvintes é a seguinte: é verdade que o vírus da Covid-19 ela está causando AVC em pessoas jovens? Existe alguma relação entre a doença e AVC? Não tem nenhuma relação, por enquanto, efetivamente confirmada, não, tá? Então, essa afirmação, ela ainda precisa ser estudada, mas a princípio não causa isso, não. A gente tem, obviamente, como a gente vai ter uma série de casos, assim, durante a epidemia, eventualmente você vai ter algumas situações, algumas apresentações, né, da doença que a gente chama de forma atípica, ou seja, elas fogem um pouco daquele formato de a gripe clássica, né, que é a apresentação mais comum da Covid. A pessoa tem dor no corpo, tem febre, tem tosse, tem uma moleza, dor de cabeça. Então, esses são os sintomas assim, mais comuns. Todos os outros sintomas, a gente fazem parte do que a gente chama de apresentação atípica. Mas isso a gente só vai saber mais lá para frente, quando a gente tiver um número considerável de casos e que isso seja efetivamente comprovado. Mas, efetivamente, não tem essa característica de causar especificamente AVC em jovens, não. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente, doutor André. Ok, estamos juntos nessa batalha aí do enfrentamento aí à Covid-19. Conversamos hoje com o infectologista André Ricardo Araújo da Silva, do Grupo de Trabalho da Universidade Federal Fluminense, sobre a Covid-19. Nesse episódio, ele tirou algumas dúvidas sobre como limpar as superfícies e evitar a propagação do novo coronavírus. E esse foi o tema de uma reportagem do Lupa na Ciência, que trouxe pesquisas recentes, cheias de recomendações que devem ser adotadas no nosso dia a dia. Tá lá no nosso site, vale a pena conferir, pessoal. Muito bem, Nath, muito obrigada. Como sempre, a minha xará, Natália Afonso, traz várias informações importantes, aí, esclarecimentos, né, sobre algumas dúvidas que os nossos leitores nos enviam, os nossos ouvintes também, nesse momento de pandemia. Toda semana ela está com a gente. Na próxima semana ela volta, né, para tirar mais dúvidas. Então, se você tem alguma pergunta, manda pra gente lá no lupa@lupa.news ou também pelo Instagram da Agência Lupa, tá? Fica ligado aí, manda pra gente que a gente responde. E por falar em esclarecimento, vamos falar do passaporte imunológico? Vamos sim, esse nome bem sugestivo, né, Gil? Imunidade é tudo que a gente está precisando nesse momento, né? Nossa, pois é, o sonho dourado, né? Bom, esse é o assunto do nosso Lupa na Ciência dessa semana.
passaporte imunológico é uma espécie de salvo-conduto para aquelas pessoas que já se recuperaram da Covid-19. E que daria a elas uma espécie de licença aí para voltar a circular pelas ruas, né? Pois é, essa medida tem sido avaliada aí por vários países e tem gerado muita controvérsia. Afinal, o que as autoridades médicas acham disso? Bom, Gil, os especialistas, eles recomendam cautela na adoção de medidas desse tipo, tá? Porque os estudos, eles ainda não conseguem assegurar se uma pessoa fica realmente imune ao vírus e por quanto tempo dura essa imunidade. Ainda se sabe muito pouco sobre como o nosso corpo ele reage ao novo coronavírus. Então, essa reação ela pode ser um pouco mais complexa do que a gente imagina e até mesmo do que a gente tem visto, né? A Organização Mundial da Saúde, ela explica que ter os anticorpos pro coronavírus não garante que a pessoa esteja, de fato, imune. O nosso sistema de defesa, ele é bem mais complexo, ele depende de vários outros fatores, inclusive a criação de uma memória imunológica, né, de outros dispositivos aí que garantam que a gente não vai pegar aquela doença de novo. Tem algumas pesquisas que indicam que a imunidade adquirida por quem já teve Covid-19 seria semelhante à que a gente adquire quando a gente tem uma gripe, causada por outros tipos de coronavírus ou pelo vírus influenza. Então, ela duraria mais ou menos uns 2 anos, mas como praticamente tudo que a gente vê sobre o novo coronavírus, a gente não tem certeza absoluta de nada. Então, né? Pois é, muita calma nessa hora, né, gente? Muita calma. Muita calma, com certeza, tá? O passaporte imunológico, ele não tem total respaldo científico, então a gente tem que esperar um pouco mais para ver se ele pode ser implementado e, em sendo implementado, se ele realmente teria efeitos positivos no meio dessa pandemia. É isso aí, Nath. E você ligado no Verifica Especial Coronavírus, encontra informações atualizadas sobre as pesquisas em torno do novo coronavírus na página da Lupa na internet, lupa.news. Bom, tá na hora da boa notícia da semana. Ufa! É isso, né? Como todo mundo já sabe, a gente termina sempre o nosso podcast com uma notícia boa, que nos ajuda a enfrentar melhor esses dias. E a novidade dessa semana é que a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de São Paulo vão produzir ventiladores pulmonares para atender pacientes com Covid-19. É uma ótima notícia mesmo, né? A mobilização das instituições de pesquisa e de tecnologia faz parte dos esforços importantes para conter os efeitos mais graves aí dessa pandemia, especialmente quando a gente vive aí uma escalada no número de casos e de mortes no país, como a gente vive hoje, né? Os ventiladores pulmonares são super importantes para atender os pacientes mais graves da doença. No caso da USP, esses equipamentos vão ser produzidos em conjunto com o Centro de Tecnologia da Marinha em São Paulo. E é ótimo que a gente veja iniciativas como essa aqui no Brasil, porque realmente está rolando aí uma corrida desenfreada, né, em busca de respiradores, de ventiladores pulmonares, e muitos estados estão sem os equipamentos, né, além, é claro, de fraudes que já foram identificadas nas compras feitas de forma emergencial, né, Gil? Pois é, mas isso já é um assunto para outro episódio, né? É isso. Vamos deixar o caso dos respiradores para um próximo momento, porque a gente ainda tem muita desinformação também rolando sobre isso. Em algum episódio a gente vai ter que discutir a questão dos respiradores e dos ventiladores pulmonares, né? Notícia, né? É uma boa notícia, mas que sempre tem um outro lado, né? Pois é. Bom, e assim a gente vai, então, encerrando esse 5º episódio do Verifica Especial Coronavírus. Toda semana, como você já sabe, eu e o Gil, a gente está aqui para passar a limpo a desinformação que circula em redes sociais, para a gente esclarecer esses boatos que estão aí fazendo parte cada vez mais frequente da nossa vida. E também a gente traz aí entrevista, a gente tira algumas dúvidas, a gente vem com algumas boas notícias. E todos esses conteúdos que a gente menciona aqui, que a gente discute no nosso Verifica, estão lá na página da Lupa na internet, no www.lupa.news. Vocês sabem que o combate à desinformação é a missão da Lupa e é também a missão do Verifica, né, Gil, do nosso podcast semanal. É isso aí. Eu lembro para você que, se você quiser acompanhar tudo que a gente verifica, todas as informações, também pode seguir a Lupa nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só buscar por Agência Lupa e acompanhar
tudo que a gente publica. Se você tiver uma sugestão de checagem, escreve pra gente no lupa@lupa.news e também pode preencher o formulário. Lá no site da Lupa tem uma opção lá, sugestão de checagem, só clicar ali e mandar pra gente. Dá pra mandar áudio, dá pra mandar vídeo, dá pra mandar foto, pode mandar todos os conteúdos que você tiver desconfiança de que não sejam verdadeiros. Se você gostou desse episódio, avalie aí no seu tocador de podcasts favorito, tá? Diz pra gente o que você tá achando, deixe seu comentário lá nas nossas redes sociais e na próxima semana a gente se encontra de novo. A produção e a reportagem do Verifica são da equipe da Agência Lupa e o roteiro e a edição ficam por conta dos nossos parceiros e amigos do Colmeia Podcast. Fique bem, fique em casa, um beijo e tchau. É isso aí, gente. Fiquem bem, fiquem em casa, é um mantra, né? Beijão, tchau, até semana que vem. Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.